Fala galera, aqui quem fala é o professor Luiz Nascimento e esse é os 5 fatos sobre Iluminismo, exatamente esse movimento intelectual que foi um marco do século XVIII e que perdura até os dias de hoje. Solta a vinheta! O primeiro fato sobre o Iluminismo é que era um movimento intelectual. Não confunda achando que era uma forma de governo, um movimento político, e sim era um movimento intelectual que envolvia política, economia, sociedade, justiça, tanto que existiam diversos teóricos que defendiam diversas coisas que às vezes não convergiam, porém, por isso que nós chamamos de movimento intelectual. Segunda característica, e talvez a mais importante sobre o Iluminismo, que a gente não pode nunca esquecer, é que o Iluminismo ele criticava o absolutismo monárquico e, consequentemente, suas características, como o mercantilismo. Não confunda achando que os críticos do Iluminismo eles eram contrários à monarquia. Eles eram contrários ao absolutismo monárquico, tanto que existem alguns teóricos, a exemplo de Montesquieu, que ele era contrário ao absolutismo, mas ele não era contrário ao fim da monarquia. Então não confunda aí, hein? Terceiro fato sobre o Iluminismo é que era baseado no racionalismo. Racionalismo, razão. Então os teóricos eles se baseavam muito na razão para poder explicar as coisas, seja a questão política, seja a questão social, econômica. E aí, baseado nisso aí, a gente entende que razão de um lado, fé do outro. Logo, muitos pensadores iluministas, a exemplo de Voltaire, um dos grandes exemplos, ele era contrário a essa perspectiva da fé, porque a fé não implicava a utilização da razão para a explicação das coisas para a organização do Estado, beleza? Quarta característica, que eu já falei até um pouco, tinha diversos teóricos que eles convergiam, divergiam em suas ideias. O que é comum entre esses diversos teóricos é que eles eram contrários ao absolutismo. Porém, nós vamos ter Montesquieu, que vai defender a tripartição dos poderes, né, pegar o poder e dividir em legislativo, executivo, judiciário. Nós vamos ter Voltaire, que criticava muito o clero católico. Nós vamos ter Rousseau, que já vai ter uma característica diferente de falar muito a respeito da sociedade. Nós vamos ter Adam Smith, que vai ser um grande exemplo iluminista numa perspectiva econômica, defendendo o liberalismo econômico. Então podem perceber que nós temos diversos teóricos com ideias particulares, individuais, porém eles possuíam uma questão em comum, que era justamente ser contrário ao absolutismo. Quinto e último fato é uma coisa importantíssima que não podemos esquecer quando falamos de iluminismo, é sobre o despotismo esclarecido. Levando em consideração que o movimento iluminista ganhou força e se espalhou pela Europa, alguns reis, rainhas, monarcas lá na Europa, eles decidiram pegar algumas características do iluminismo e aplicar em seu governo, para que a população não visse aquele governo como um governo absolutista, apesar de continuar sendo. A ideia era tentar mesclar um pouco, pegar algumas características da liberdade que se dizia o iluminismo, para que esse monarca conseguisse se manter no poder. Com medo de perder o poder, adquirir algumas características justamente para poder enganar o povo e ter essa continuidade, mas não deixar de ser absolutista e de ter todo o poder. Então galera, esse foi os 5 fatos sobre o iluminismo. Um vídeo curto, rápido, falando sobre as principais características, coisas que vocês não podem esquecer sobre o iluminismo para a prova de vocês, para o conhecimento de vocês. Então, guarda aí, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.